E agora o mais importante: a remuneração, a profissão de dados realmente paga muito bem? E na resposta, sim. Se a gente comparar com a média brasileira, a profissão de dados paga muito bem. Então, a gente tem aqui os níveis salariais que foi ao longo dos anos. Então, no começo aqui, a gente tinha pouca gente respondendo nas pesquisas. Então, depois a gente conseguiu ter uma maior diversidade. Mas vamos olhar pela função. Qual é o salário esperado para um júnior? Na minha opinião, um júnior ele pode receber entre 3,5, 4, até um 6, dependendo da instituição. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber que de fato faz sentido, né? O que eu acabei de falar. Por mais que a gente tenha aqui uma boa parte que está entre 2 e 4 mil, a gente também tem um pessoal que fica de 4, até tem um pouquinho aqui de júnior que ganha bem mais, né? Ganha até 8. Então, mas eu considero uma faixa de 3, 3,5, até um 6. É uma faixa boa de júnior. Obviamente que depende da empresa. Vai ter empresa que setor financeiro pode ser que pague mais pro júnior, mas eu considero que essa é uma faixa ideal. O pleno, a faixa do pleno já seria aí uma faixa maior que 6 mil. Então eu considero um pleno seria uma pessoa que está entre 7 e até 11, 12, dependendo da empresa. Enquanto que e aqui os dados mostram algo parecido, né? Então se a gente olhar aqui que metade dos plenos estão ganhando mais que 6 mil. E a gente tem 30% dos plenos que estão na faixa de 8 a 12 mil. Então, o pleno realmente, eu considero que essa faixa aí de 8 a 12 mil é uma faixa legal. É uma boa faixa para o pleno. E o sênior já seria aquele cara que já ganha, na minha concepção, mais de 10 mil. Então, pro sênior seria de 10 a 15 mil. E aqui, se a gente olhar assim, de fato, a maioria dos sênior, eles estão nessa faixa. Então, eles estão ganhando provavelmente muito mais que 10 mil. E aí, obviamente, que tem uma parte aí que também ganha mais de 16 mil. Não sei se é o salário bruto, né? Talvez tenha empresas aí que tem muitos benefícios, tem participação em lucros, e aí, por mais que o salário seja menor, compensa e você pode chegar num valor até maior que isso, se a gente considerar o valor total no ano. E aí, o gestor, né? Sem sombra de dúvida que o gestor, na minha opinião, tira mais que 20 mil fácil. Então, sim, a área de dados é uma área que paga muito bem. E esses números aqui eu concordo com todos eles. Eu acho que faz sentido. Então, para júnior, de 3,5 até um 6, 6,5 é um valor ok para um júnior, essa faixa. O pleno vai estar de 6 a 12 e o sênior é de 10 a 16, enquanto que o gestor é acima de 20. São valores que eu considero valores aceitáveis.